palavra é com vocês. Flávio Bolsonaro, o filho da esperança, o homem que vai resgatar a dignidade do Brasil. Com vocês, Flávio Bolsonaro! Boa tarde, Vitória, Espírito Santo. Foi a primeira vez que o Rode fez essa introdução, que entrei quase quieto. Botou o volume lá embaixo. E não pense que é fácil estar aqui hoje falando com vocês, depois do que aconteceu ontem. Já foi... Eu perdi as contas de quantas facadas o presidente Bolsonaro já levou. Perdi. Ontem foi mais uma. Mas eu quero começar falando, agradecendo a vocês, e vocês vão entender por quê. Agradecendo a vocês de verdade. Porque ontem eu fui dormir muito indignado. Porque uma pessoa que eu não digo nem Magno, o Alexandre de Moraes, não é que ele não tem coração, ele parece sem alma, parece uma potestade, parece o demônio usando uma pessoa para fazer mal para os outros, rasgando lei, rasgando Constituição. E é por isso que grande parte do povo brasileiro, este ano, só vai escolher senadores que são favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Mas eu quero dar uma palavra para vocês, porque hoje vocês aquecem o meu coração de novo. Ontem eu fui dormir muito, mas muito bravo. Vim para cá hoje triste. Aí encontro vocês, e não é discurso da boca para fora. Isso me dá força, me traz alegria de volta. Eu quero ler uns salmos com vocês, Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu faço essa camisa com esse lema, trabalha e confia, que é o que está escrito na bandeira do Espírito Santo, é isso, gente. Vamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte. Vamos confiar em Deus, que enquanto a gente está dormindo, Ele está fazendo pela gente. E aí tem um outro versículo que também me ajuda hoje a estar aqui de pé, que é Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E Ele está aqui hoje, Ele está com o nosso Brasil hoje, porque eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou me intimidar. Isso vai me dar ainda mais força, ainda mais energia, porque aqui, ó, aqui tem sangue de Bolsonaro nessa porra. Eu não vou abaixar a cabeça para tirano nenhum. Eu sou conhecido na política por uma pessoa centrada, uma pessoa ponderada, alguém que busca sempre construir pontos. Eu vou continuar sendo assim. Mas entendam que quando um tirano vai se autoconcedendo poder, não tem nada que vá fazer ele devolver esse poder para o povo, a não ser que todos voltem a cumprir a Constituição. E o milagre, que eu também acredito, a gente não pode descartar. Aí eu lembro de um outro versículo aqui, eu não sou pastor não, tá, gente? Mas é porque tô começando a engatear. Eu me converti em outubro de 22 e tudo melhorou na minha vida. Mas para não parecer que eu tô querendo vingança contra ninguém, não. Apesar do Alexandre de Moraes ser a pessoa que está fazendo tanto mal ao Brasil, a centenas de brasileiros, tem alguns inocentes aqui no entorno, que serão anistiados, muito mais que anistiados. Vocês vão ser honrados, vocês vão subir aquela rampa junto comigo. A normalidade vai voltar à vida de cada um desses perseguidos do 8 de janeiro. Mas tem um versículo, Romanos 12:19, que diz: nunca procurem vingar-se,
mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu não estou buscando vingança de nada. Peço a Deus que possa resgatar aquela alma, mas o mal que ele está fazendo a tanta gente, ele tem que responder aqui. Não tem ninguém que está acima da lei, não tem ninguém que está acima da Constituição. Por que que ele acha que pode? Por que que a esposa dele recebe 129 milhões para fingir que está advogando? Ele faz advocacia administrativa e não responde por isso. Por que ele está acima da lei? Por que nem inquérito é aberto? Por que nenhuma investigação começa? Porque o Brasil hoje virou o país da impunidade. Hoje tem um presidente da República que muita gente ainda, alguns ainda tem aquele resquício de esse presidente lá de trás, que seria um cara que pensava nos pobres, alguém que dava o exemplo. E hoje ele é tudo ao contrário. Tudo que ele, a marca do PT sempre foi o que, gente? Corrupção, incompetência. E agora agregou a perseguição. As instituições estão aparelhadas. Policiais federais desse Brasil, vocês voltarão a ter autonomia para trabalhar. Vocês voltarão a ir atrás de bandidos de verdade. Vocês serão valorizados a partir de 2027. Mas vocês que estão se prestando a um papel de destruir o país, cumprindo ordens ilegais, a lei vai valer para vocês, não tenho a menor dúvida disso. E mais uma vez, o que eu estou defendendo aqui é que a lei valha para todos. Hoje, quem consegue andar em paz na rua, sem medo de ter um celular roubado? As nossas vidas hoje estão aqui na palma da nossa mão. Dá mais trabalho para você, dá mais dor de cabeça se você tiver um celular roubado do que um carro roubado, do que uma moto roubada. Está tudo aqui. Suas senhas, seus aplicativos, sua memória, sua história. E tem um presidente da República que passa a mão de vagabundo que rouba celular. Ah, é só para tomar uma cervejinha, não podemos criminalizar quem rouba um celular. Não! Bandido que rouba celular vai ficar preso, porque a diferença de um furto de um celular para alguém que é assassinado por causa de um celular, gente, é isso aqui. Bastou o marginal não ir com a sua cara. Você dá o celular, ele leva embora, mas antes tira um tiro na sua cabeça. Dá para ter pena com um ser desse? E que falar quem agride mulheres? E vamos entender, gente, a pauta de defesa das mulheres é da direita. Quem fica feliz ou quem não fica indignado quando você vê um covarde, ex-companheiro de uma mulher, enfiando a porrada nela dentro de um elevador, como tem um monte de vídeo que todo mundo vê por aí? Quem não fica indignado? Quem é pai de menina aí? Pai de menina. Eu sou pai de menina, tenho duas. As melhores coisas que já aconteceram na minha vida depois da minha esposa Fernanda, é lógico. Fernanda, te amo, beijo, meu amor. Mas você que é pai e você que é mãe, não precisa ser só de menina, não. Estou falando de menina porque eu tenho duas. Gente, se vem um cara e vai ficar passando a mão na minha filha, vai ficar bolinando a minha filha, vai meter um dedo dentro da minha filha, a vontade que dá é de quebrar na porrada, não é? Mas a gente tem lei no Brasil. Esses marginais vão ter que ficar assim muito mais tempo presos. Não vai mais sair em audiência de custódia. Esse pedaço de papel que é a Maria da Penha não é o que vai defender as mulheres. O que vai defender as mulheres é o que fez aqui o Lourenço enquanto prefeito de Vitória e que vai fazer no governo do estado, porque tem o nosso apoio como pré-candidato a governador do estado, Lourenço. E é o que nós vamos fazer em todo o Brasil, usar a tecnologia para proteger as mulheres de verdade.
Se um marginal chegar perto, um covarde agressor chegar perto da mulher de novo, ele vai ser detectado. A sua localização vai estar na tela da polícia, igual a localização do celular da mulher. Chegou perto, vai uma viatura defender a mulher, vai uma viatura atrás do covarde. E os índices de feminicídio, onde isso foi aplicado, despencaram. As agressões às mulheres diminuíram. E não adianta, isso é ciência, gente. Em média, né, e fisicamente, os homens são mais fortes que as mulheres, não são? As mulheres não são muito mais inteligentes do que os homens? São. Mas quem bate palma para ter uma deputada trans assumindo a presidência da Comissão da Mulher na Câmara? Ninguém. Quem não fica revoltado quando sobe no ringue para lutar com uma mulher? Um homem que se sente mulher. É visível a desproporcionalidade. E o Brasil está assim hoje, gente. Tudo de pernas pro ar. O certo é errado, o errado está certo. O inocente está preso e o bandido está preso no Brasil. Então, eu quero dar um recado de público para quem está nos assistindo. Vai ter Bolsonaro subindo a rampa do Palácio do Planalto em 2027. Depois eu devolvo, tá? Só pra ele ficar me vendo ali. É que quem tá com saudade do Bolsonaro, ele levanta. Daqui a pouco a gente vai matar a saudade dele em nome de Jesus. Então ele tá ali, olhando a gente. Ele me passou o seu manto. Ele me deu essa missão. Que eu acredito que é projeto de Deus, sim. Não por mim, mas pra nossa nação. Porque tudo que tá errado nesse país hoje, a gente vai lutar com unhas em dentes, com todas as forças para mudar para melhor. Vamos combater a criminalidade com um pulso firme. Vou construir mais de 500 mil de vagas em presídios para que esses marginais fiquem presos mais perigosos. Vou dobrar o número de presídios federais. Vamos mudar a lei para aumentar a pena para quem é violento. A gente vai consertar as contas desse país, porque hoje o povo brasileiro está trabalhando só para conseguir pagar a comida. Está todo mundo endividado. O governo vai chegar em quase 100% de dívida em relação ao seu PIB em pouco tempo. E parece que ele quer arrastar o Brasil para o mesmo lugar. O dinheiro hoje nosso não compra mais como comprava antes. Até quem recebe o Bolsa Família, que foi o presidente Bolsonaro que triplicou o valor para no mínimo R$600. Lá com o presidente Bolsonaro, os R$600 enchiam um carrinho de compra. Dava para você comer o mês inteiro. Hoje em dia, não dá mais. Os R$600 já não compra mais a comida que comprava antes. Vocês estão vendo aí? Eu, por incrível que pareça, gente, eu faço compras em casa também. Eu saio pro mercado para comprar as coisas, às vezes a minha mulher, às vezes sou eu. Eu compartilho as tarefas de casa com a minha esposa. Eu levo minhas filhas no colégio sempre que dá, ela busca sempre que dá. Quando um não pode, o outro faz no lugar. Essa é a família brasileira hoje. Todo mundo ajudando em casa, todo mundo ajudando a criação dos filhos, todo mundo participando de tudo, inclusive do sustento da casa. Só que hoje, por causa da corrupção da roubalheira, esse governo endividou todo mundo que tem uma dívida, que pegou um financiamento para comprar uma moto, para comprar um carro, ou para tentar comprar uma casa. Lá com o Bolsonaro o juro era baixinho, agora os juros estão na faixa de 15%. Ninguém consegue mais pagar, o nosso agro está assim. Pegaram o financiamento com a taxa baixa na época do Bolsonaro, de repente a taxa explodiu no atual governo, e olha, todo mundo endividado, tendo que vender as suas terras para poder pagar a dívida. Gente, hoje no iFood, o iFood oferece parcelar uma pizza em 6 vezes. Quando chega no ponto de parcelar uma pizza de 6 vezes,
é porque o povo está lascado. Mas com um time de estrelas que nós vamos ter naqueles ministérios lá em Brasília a partir do ano que vem, não esses incompetentes, esses corruptos que tem hoje, a gente vai conseguir consertar o Brasil em todas as áreas. Vamos combater a violência, vamos reduzir imposto, que ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Esse é o governo mais impostor da história do Brasil. A gente vai voltar a ter um ambiente com segurança jurídica atrativo para quem quer empreender. Os empreendedores vão ser valorizados. O salário do povo trabalhador vai ficar com o povo trabalhador, não vai ficar com o governo, porque a gente vai reduzir o custo, os impostos da folha de pagamento. Tem muita coisa boa para fazer. O presidente Bolsonaro já mostrou pra gente que dá para fazer. Basta ser competente e não roubar. É por isso que tinha dinheiro para investir em um monte de coisa nesse Brasil. Só que, gente, ninguém faz nada sozinho. Salve a educação do nosso país. E é por isso que é muito importante. Esse é mais um legado do presidente Bolsonaro. Ele mostrou que muita gente, na hora de escolher o seu candidato a presidente da República, por exemplo, esquece que tem que votar em senadores e em deputados que estejam alinhados com essas pautas. Porque eu vou precisar de gente lá no Senado, no Congresso, para reduzir a maioridade penal, por exemplo, para 16 anos ou para 14 anos nos casos de crimes mais graves. Se o menor sabe o mal que está fazendo para o outro, ele tem que responder por isso. É com essa bancada de senadores e deputados que a gente vai conseguir reduzir os impostos, que a gente vai poder incentivar o empreendedorismo. É com esse time de pessoas qualificadas no governo que a gente vai conseguir dar um microcrédito para aquelas pessoas que querem abrir o próprio negócio. A gente vai pegar esse pessoal que é mais vulnerável, vamos abraçar, vamos proteger, mas vamos estender a mão para eles também. Vai ser o maior programa de mobilidade social que esse país já viu. E a gente vai fazer esse programa de inclusão e ajudar a pessoa a caminhar com as próprias pernas. Porque um dos meus objetivos, gente, é entregar ao governo lá em 2030 com menos brasileiros dependendo de político. Não vai mais ficar precisando implorar para vereador, para prefeito, para governador, para senador, deputado, para conseguir os seus próprios direitos, para conseguir uma internação no hospital, para conseguir uma vaga para o seu filho no colégio, para conseguir uma vaga na creche. E nós vamos dar o voucher para aquelas mulheres que não têm espaço em creche pública, possam pegar esse voucher e colocar o seu filho numa creche próxima de casa, ou deixar com uma cuidadora para que possa ir trabalhar e saber que o seu filho está sendo bem tratado, bem alimentado, bem cuidado. É assim que a gente vai conduzir esse país, gente. Não tem mistério. Não tem mistério. E eu quero chamar aqui a Maguinha. Maguinha, vem cá, por favor. Porque a Maguinha, além de ser filha do meu grande amigo Magno Malta, fica aí, Magno, já falou muito no microfone hoje, tu trouxer você pra cá para querer falar de novo. A Maguinha é uma pessoa do bem. Já vou te chamar, princesinha. Calma, não esqueci de você não. Ela tá aqui. Você falou que você me chamou, eu vou te chamar, princesinha. Vem pra cá logo, vem pra cá, vem. Vou falar da Maguinha, depois eu falo de você, tá bom? Cadê sua mamãe? Tá aqui? Tudo bem? Seu papai tá aí? Tá aqui? Tudo bem? Mas a Maguinha, gente, é o que eu tava falando, a gente precisa de ter um time forte no Congresso Nacional. E o Senado talvez seja a casa mais importante, sim, porque na Câmara nós temos uma quantidade boa de deputados que são de centro-direita, que nos apoiam, que defendem as nossas bandeiras. E vamos melhorar, se Deus quiser, precisamos melhorar, sempre. Mas no Senado foi o grande problema do governo do presidente Bolsonaro. Eu estava lá com o Magno Malta nos últimos 4 anos, como é que foram difíceis, porque a gente não tinha essa maioria no Senado Federal. E esse desequilíbrio todo que nós vemos hoje, gente, é porque, infelizmente, o número suficiente para que as instituições voltassem a respeitar os seus espaços, para que os integrantes dessas instituições pudessem voltar a respeitar a Constituição, a certeza que eles tinham que nada ia acontecer, Maguinho, é que foi o grande combustível para que a democracia ficasse tão bagunçada e desorganizada como está hoje, com tantas perseguições. Só que, além disso,
eu não sei se é verdade, disseram que a Maguinha sabe cantar. E aí tem uma música que eu gosto muito, né, que também fala sobre superação. Eu queria ver se a gente consegue cantar, mas sem playback, porque o Magro cantou com playback. E como eu sou muito ruim de cantar, eu vou botar alguém que sabe cantar do meu lado para todo mundo achar que eu canto bem, né? Assim funciona. E aqui é hino da vitória, vamos cantar só o refrão. Vou começar, se você não souber, você me acompanha vendo a minha fumaça. Ó. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. É assim que Deus vai conduzir a gente, vai atravessar esse mar, a gente vai junto cantar o hino da vitória lá do outro lado. Eu vou ceder pra cá, princesa, que eu vou conversar com você rapidinho pra gente poder liberar o pessoal pra almoçar, que tá todo mundo com fome, sabia? Tá todo mundo, senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Vou botar o vovô Jair aqui do nosso lado, tá? Aqui, ó. Fica aí. Senta aqui, princesa. Como é que é seu nome? Maria Luísa, gente. Você tem quantos aninhos? 6. Eu achava que você já tinha mais. Tá muito grande. E você gosta do tio Bolsonaro? O que seu papai e sua mamãe falam do tio Bolsonaro em casa? Que ele é bom? Que ele é legal? E você quer dar um recado pro tio Bolsonaro? Você quer falar alguma coisa pra ele? Ele não vai poder ouvir agora. É o vovô, né? É o vovô. Eu sou o tio, é o vovô Jair. É. Só assim. Bolsonaro, eu gosto muito de você, fica firme. Vem cá. Gente, eu tenho duas filhinhas também, uma de 14 e uma de 12 anos, é a Luísa e a Carolina. E é óbvio que a gente, que é pai, também quer um Brasil melhor para os nossos filhos. Então o que eu quero para as minhas filhas, eu quero para você, eu quero para as suas filhas, e esse vai ser o meu compromisso. Quando eu falo que eu não vou, que eu sou a favor de acabar com a reeleição para presidente da República, é por uma razão muito simples. É porque eu sei da importância de sentar naquela cadeira, fazer o que tem que fazer o correto, com coragem, sem se preocupar com reeleição, porque assim a gente vai deixar um país melhor para todo mundo, inclusive para você, princesinha, tá bom? Vai lá com o seu papai, com a sua mamãe, para me despedir de todo mundo. Eu queria devolver aqui o Bolsonaro para meninas, que senão depois eu não posso. Ah, tá, depois a gente deixa aqui então. Oi. Quem é meu amigo aí? Meu amigo Flávio. Pessoal, eu quero concluir aqui mais uma vez, só deixando mais um recado para todo mundo. Vem, patriota, pega o patriota aí. Me ajuda aí. Vai chorar. O morro comenta, muda a direção. Tô pensando em seguir, será que sigo de volta? Se o mundo é redondo, ele mesmo se coloca. O nome sobe a laje, desce pra viela. Quando toca, a galera revela. Pessoal, caminhando aqui para concluir então, prometo que não vou fazer igual o Magno, que se despediu 3 vezes antes de devolver o microfone. É de verdade. Vou acabar. Vai tampar o homem aqui. Pessoal, quero agradecer de coração a cada um de vocês que veio de um monte de lugar para cá. Foi um dia difícil para mim. Eu saio daqui com mais energia do que eu cheguei, com muito mais, ainda mais força, ainda mais vontade
de me entregar cada vez mais para tirar o nosso Brasil desse buraco, dessa lama que o atual governo nos enfiou. E o Brasil tem futuro, gente, depende de cada um de nós. Vamos sair daqui hoje com a missão de buscar mais pessoas, de conscientizar mais brasileiros, a missão de escolher alguém que está aqui nesse palco, ou que está aqui embaixo, nossos pré-candidatos, a deputado estadual, deputado federal, ajudar o nosso pré-candidato a governador, ajudar Maguinha Malta, a nossa futura senadora da República, aqui pelo Espírito Santo. Eu fiz um pedido lá atrás, que o Espírito Santo devolvesse, colocasse de volta o meu professor Magno Malta no Senado Federal. E vocês me atenderam. Então vamos tratar Maguinha ainda melhor do que o povo capixaba tratou Magno Malta. Eu peço a vocês, levem a Maguinha Malta até o Senado Federal, para que ela, junto comigo, possa participar e ajudar na transformação e no resgate do nosso país. Pessoal, obrigado de coração. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado, Espírito Santo. Indignado. Você tá levando porrada de tudo quanto é lado. Quanto mais bate no prego, mais ele vai sustentar. Cada pancada que você leva, você vai carregar o Brasil nas costas. Não é picada não, fala pra ele, ué. Então hoje eu vou pedir única e exclusivamente para vocês. A palavra é com vocês. Flávio Bolsonaro, o filho da esperança, o homem que vai resgatar a dignidade do Brasil. Com vocês, Flávio Bolsonaro! Vem, gente. Boa tarde, Vitória, Espírito Santo. Foi a primeira vez que o Ruth fez essa introdução, que eu entrei quase quieto. Botou o volume lá embaixo. E não pense que é fácil estar aqui hoje falando com vocês, depois do que aconteceu ontem. Já foi... Eu perdi as contas de quantas facadas o presidente Bolsonaro já levou. Perdi. Ontem foi mais uma. Mas eu quero começar falando, agradecendo a vocês, e vocês vão entender por quê. Agradecendo a vocês de verdade. Porque ontem eu fui dormir muito indignado. Porque uma pessoa que eu não digo nem Magno, o Alexandre de Moraes, não é que ele não tem coração, ele parece sem alma, parece uma potestade, parece o demônio usando uma pessoa para fazer mal para os outros, rasgando lei, rasgando Constituição. E é por isso que grande parte do povo brasileiro, este ano, só vai escolher senadores que são favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Mas eu quero dar uma palavra para vocês, porque hoje vocês aquecem o meu coração de novo. Ontem eu fui dormir muito, mas muito bravo. Vim para cá hoje triste. Aí encontro vocês, e não é discurso da boca para fora. Isso me dá força, me traz alegria de volta. Eu quero ler um Salmos com vocês, Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu faço essa camisa com esse lema, trabalha e confia, que é o que está escrito na bandeira do Espírito Santo, é isso, gente. Vamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte. Vamos confiar em Deus, que quando a gente está dormindo, Ele está fazendo pela gente. E aí tem outro versículo que também me ajuda hoje a estar aqui de pé, que é Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E Ele está aqui hoje, Ele está com o nosso Brasil hoje.
Porque eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou me intimidar. Isso vai me dar ainda mais força, ainda mais energia, porque aqui, ó, aqui tem sangue de Bolsonaro nessa porra. Eu não vou abaixar a cabeça para tirano nenhum. Eu sou conhecido na política por uma pessoa centrada, uma pessoa ponderada, alguém que busca sempre construir pontes. Eu vou continuar sendo assim. Mas entendam que quando um tirano vai se autoconcedendo poder, não tem nada que vá fazer ele devolver esse poder para o povo. A não ser que todos voltem a cumprir a Constituição. E o milagre que eu também acredito, a gente não pode descartar. Mas eu lembro de um outro versículo aqui, eu não sou pastor não, tá, gente? Mas é porque estou começando a engatear. Eu me converti em outubro de 22 e tudo melhorou na minha vida, mas para não parecer que eu estou querendo vingança contra ninguém, não. Apesar do Alexandre de Moraes ser a pessoa que está fazendo tanto mal ao Brasil, a centenas de brasileiros, tem alguns inocentes aqui no entorno, que serão anistiados, muito mais do que anistiados. Vocês vão ser honrados, vocês vão subir aquela rampa junto comigo. A normalidade vai voltar à vida de cada um desses perseguidos do 8 de janeiro. Mas tem um versículo, Romanos 12, 19, que diz: nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu não estou buscando vingança de nada. Peço a Deus que possa resgatar aquela alma, mas o mal que ele está fazendo a tanta gente, ele tem que responder aqui. Não tem ninguém que está acima da lei, não tem ninguém que está acima da Constituição. Por que ele acha que pode? Por que a esposa dele recebe 129 milhões para fingir que está advogando? Ele faz advocacia administrativa e não responde por isso. Por que ele está acima da lei? Por que nem inquérito é aberto? Por que nenhuma investigação começa? Porque o Brasil hoje virou o país da impunidade. Hoje tem um presidente da República que muita gente ainda, alguns ainda tem aquele resquício de esse presidente lá de trás, que seria um cara que pensava nos pobres, alguém que dava o exemplo. E hoje ele é tudo ao contrário. Tudo que a marca do PT sempre foi o quê, gente? Corrupção, incompetência. E agora agregou a perseguição. As instituições estão aparelhadas. Policiais federais desse Brasil, vocês voltarão a ter autonomia para trabalhar. Vocês voltarão a ir atrás de bandidos de verdade. Vocês serão valorizados a partir de 2027. Mas vocês que estão se prestando a um papel de destruir o país, cumprindo ordens ilegais, a lei vai valer para vocês, não tenho a menor dúvida disso. E mais uma vez, o que eu estou defendendo aqui é que a lei valha para todos. Hoje, quem consegue andar em paz na rua, sem medo de ter um celular roubado? As nossas vidas hoje estão aqui na palma da nossa mão. Dá mais trabalho para você, dá mais dor de cabeça se você tiver um celular roubado do que um carro roubado, do que uma moto roubada. Está tudo aqui. Suas senhas, seus aplicativos, sua memória, sua história. E tem um presidente da República que passa a mão de vagabundo que rouba celular. Ah, é só para tomar uma cervejinha, não podemos criminalizar quem rouba um celular. Não! Bandido que rouba celular vai ficar preso, porque a diferença de um furto de um celular para alguém que é assassinado por causa do celular, gente, é isso aqui. Bastou o marginal não ir com a sua cara. Você dá o celular, ele leva embora, mas antes tira um tiro na sua cabeça.
Dá para ter pena um ser desse? E que falar quem agride mulheres? E vamos entender, gente, a pauta de defesa das mulheres é da direita. Quem fica feliz ou quem não fica indignado quando você vê um covarde, um ex-companheiro de uma mulher, enfiando a porrada nela dentro de um elevador, como tem um monte de vídeos que todo mundo vê por aí? Quem não fica indignado? Quem é pai de menina aí? Pai de menina. Eu sou pai de menina. Tenho duas. As melhores coisas que já aconteceram na minha vida depois da minha esposa Fernanda, é lógico. Fernanda, te amo. Beijo, meu amor. Mas você que é pai e você que é mãe, não precisa ser só de menina, não. Estou falando de menina porque eu tenho duas. Gente, se vem um cara e vai ficar passando a mão na minha filha, vai ficar bolinando a minha filha, vai meter um dedo dentro da minha filha, a vontade que dá é de quebrar na porrada, não é? Mas a gente tem lei no Brasil. Esses marginais vão ter que ficar assim muito mais tempo presos. Não vai mais sair em audiência de custódia. Esse pedaço de papel que é a Maria da Penha não é o que vai defender as mulheres. O que vai defender as mulheres é o que fez aqui o Lourenço enquanto prefeito de Vitória. E que vai fazer no governo do estado, porque tem o nosso apoio como pré-candidato a governador do estado. E é o que nós vamos fazer em todo o Brasil. Usar a tecnologia para proteger as mulheres de verdade. Se um marginal chegar perto, um covarde agressor chegar perto da mulher de novo, ele vai ser detectado. A sua localização vai estar na tela da polícia, igual a localização do celular da mulher. Chegou perto, vai uma viatura defender a mulher, vai uma viatura atrás do covarde. E os índices de feminicídio, onde isso foi aplicado, despencaram. As agressões às mulheres diminuíram. E não adianta, isso é ciência, gente. Em média, né, e fisicamente, os homens são mais fortes que as mulheres, não são? As mulheres não são muito mais inteligentes do que os homens? São. Mas quem bate palma para ter uma deputada trans assumindo a presidência da Comissão da Mulher na Câmara? Ninguém. Quem não fica revoltado quando sobe no ringue para lutar com uma mulher? Um homem que se sente mulher. É visível a desproporcionalidade. E o Brasil está assim hoje, gente. Tudo de pernas pro ar. O inocente está preso e o bandido está preso no Brasil. Então, eu quero dar um recado de público para quem está nos assistindo. Vai ter Bolsonaro subindo a rampa do Palácio do Planalto em 2027. Depois eu devolvo, tá? Só para ele ficar me vendo ali. Quem tá com saudade do Bolsonaro, ele levanta a mão. Daqui a pouco a gente vai matar a saudade dele em nome de Jesus. Então ele tá ali, olhando a gente. Ele me passou o seu manto. Ele me deu essa missão que eu acredito que é projeto de Deus, sim. Não por mim, mas para nossa nação. Porque tudo que está errado nesse país hoje, a gente vai lutar com unhas e dentes, com todas as forças para mudar para melhor. Vamos combater a criminalidade com um pulso firme. Vou construir mais de 500 mil de vagas em presídios para que esses marginais fiquem presos mais perigosos. Vou dobrar o número de presídios federais. Vamos mudar a lei para aumentar a pena para quem é violento. A gente vai consertar as contas desse país, porque hoje o povo brasileiro está trabalhando só para conseguir pagar a comida. Está todo mundo endividado. O governo vai chegar em quase 100% de dívida
em relação ao seu PIB em pouco tempo. E parece que ele quer arrastar o Brasil para o mesmo lugar. O dinheiro hoje nosso não compra mais como comprava antes. Até quem recebe o Bolsa Família, que foi o presidente Bolsonaro que triplicou o valor para no mínimo R$600. Lá com o presidente Bolsonaro, os R$600 enchiam um carrinho de compra. Dava para você comer o mês inteiro. Hoje em dia, não dá mais. Os R$600 já não compra mais a comida que comprava antes. Vocês estão vendo aí, eu por incrível que pareça, gente, eu faço compras em casa também. Eu saio para o mercado para comprar as coisas, às vezes é minha mulher, às vezes sou eu. Eu compartilho as tarefas de casa com a minha esposa. Eu levo minhas filhas no colégio sempre que dá, ela busca sempre que dá. Quando um não pode, o outro faz no lugar. Essa é a família brasileira hoje. Todo mundo ajudando em casa, todo mundo ajudando a criação dos filhos, todo mundo participando de tudo, inclusive do sustento da casa. Só que hoje, por causa da corrupção da roubalheira, esse governo endividou todo mundo que tem uma dívida, que pegou um financiamento para comprar uma moto, para comprar um carro, ou para tentar comprar uma casa. Lá com o Bolsonaro o juro era baixinho, agora o juro está na faixa de 15%. Ninguém consegue mais pagar, o nosso agro está assim. Pegaram o financiamento com a taxa baixa, né, do Bolsonaro, de repente a taxa explodiu no atual governo, e olha, todo mundo endividado, tendo que vender as suas terras para poder pagar a dívida. Gente, hoje no iFood, o iFood oferece parcelar uma pizza em 6 vezes. Quando chega no ponto de parcelar uma pizza de 6 vezes, é porque o povo está lascado. Mas com um time de estrelas que nós vamos ter naqueles ministérios lá em Brasília a partir do ano que vem, não esses incompetentes, esses corruptos que tem hoje, a gente vai conseguir consertar o Brasil em todas as áreas. Vamos combater a violência, vamos reduzir imposto, que ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Esse é o governo mais impostor da história do Brasil. A gente vai voltar a ter um ambiente com segurança jurídica atrativo para quem quer empreender, os empreendedores vão ser valorizados. O salário do povo trabalhador vai ficar com o povo trabalhador, não vai ficar com o governo, porque a gente vai reduzir o custo, os impostos da folha de pagamento. Tem muita coisa boa para fazer, o presidente Bolsonaro já mostrou para a gente que dá para fazer. Basta ser competente e não roubar. É por isso que tinha dinheiro para investir em um monte de coisa nesse Brasil. Só que, gente, ninguém faz nada sozinho. E é por isso que é muito importante, esse é mais um legado do presidente Bolsonaro. Ele mostrou que muita gente, na hora de escolher o seu candidato a presidente da República, por exemplo, esquece que tem que votar em senadores e em deputados que estejam alinhados com essas pautas. Porque eu vou precisar de gente lá no Senado, no Congresso, para reduzir a maioridade penal, por exemplo, para 16 anos, ou para 14 anos nos casos de crimes mais graves. Se o menor sabe o mal que está fazendo para o outro, ele tem que responder por isso. É com essa bancada de senadores e deputados que a gente vai conseguir reduzir os impostos, que a gente vai poder incentivar o empreendedorismo. É com esse time de pessoas qualificadas no governo que a gente vai conseguir dar um microcrédito para aquelas pessoas que querem abrir o próprio negócio. A gente vai pegar esse pessoal que é mais vulnerável, vamos abraçar, vamos proteger, mas vamos estender a mão para eles também. Vai ser o maior programa de mobilidade social que esse país já viu. E a gente vai fazer esse programa de inclusão e ajudar a pessoa a caminhar com as próprias pernas, porque um dos meus objetivos, gente, é entregar o governo lá em 2030 com menos brasileiros dependendo de político. Não vai mais ficar precisando implorar para vereador, para prefeito, para governador, para senador, deputado, para conseguir os seus próprios direitos, para conseguir uma internação no hospital, para conseguir uma vaga para o seu filho no colégio, para conseguir uma vaga na creche. E nós vamos dar o voucher para aquelas mulheres que não têm espaço em creche pública, possam pegar esse voucher e colocar o seu filho numa creche próxima de casa, ou deixar com uma cuidadora para que possa ir trabalhar e saber que o seu filho está sendo bem tratado, bem alimentado, bem cuidado.
É assim que a gente vai conduzir esse país, gente. Não tem mistério. Não tem mistério. Eu quero chamar aqui a Maguinha. Maguinha, vem cá, por favor. Porque a Maguinha, além de ser filha do meu grande amigo Magno Malta, fica aí, Magno, já falou muito no microfone hoje, se eu trouxer você para cá para querer falar de novo. A Maguinha é uma pessoa do bem. Já vou te chamar, princesinha, calma, não esqueci de você não. Ela tá aqui. Você falou que você me chamou, eu vou te chamar, princesinha. Pode deixar. Vem pra cá logo, vem pra cá, vem cá. Vou falar da Maguinha, depois eu falo de você, tá bom? Cadê sua mamãe? Tá aqui? Tudo bem? Seu papai tá aí? Tá aqui? Tudo bem? Mas a Maguinha, gente, é o que eu tava falando, a gente precisa de ter um time forte no Congresso Nacional. E o Senado talvez seja a casa mais importante, sim, porque na Câmara nós temos uma quantidade boa de deputados que são de centro-direita, que nos apoiam, que defendem as nossas bandeiras. E vamos melhorar, se Deus quiser. Precisamos melhorar, sempre. Mas no Senado foi o grande problema do governo do presidente Bolsonaro. Eu estava lá com o Magno Malta nos últimos 4 anos, como é que foram difíceis, porque a gente não tinha essa maioria no Senado Federal. E esse desequilíbrio todo que nós vemos hoje, gente, é porque, infelizmente, um número suficiente para que as instituições voltassem a respeitar os seus espaços, para que os integrantes dessas instituições pudessem voltar a respeitar a Constituição, a certeza que eles tinham que nada ia acontecer, Maguinho, é que foi o grande combustível para que a democracia ficasse tão bagunçada e desorganizada como está hoje, com tantas perseguições. Só que, além disso, eu não sei se é verdade, disseram que a Maguinha sabe cantar. E aí tem uma música que eu gosto muito, né, que também fala sobre superação, e eu queria ver se a gente consegue cantar, mas sem playback, porque o Magno cantou com playback. E como eu sou muito ruim de cantar, eu vou botar alguém que sabe cantar do meu lado, todo mundo acha que ela canta bem. Né? Assim que funciona. E aquela é hino da vitória. Vamos cantar só o refrão. Vou começar, se você não souber, se me acompanha, vendo a fumaça. Ó. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. É assim que Deus vai conduzir a gente, vai atravessar esse mar, a gente vai junto cantar o hino da vitória lá do outro lado. Você vem pra cá, princesinha, que eu vou conversar com você rapidinho pra gente poder liberar o pessoal pra almoçar, que tá todo mundo com fome, sabia? Senta aqui. Senta aqui, ó. Vou botar o vovô Jair aqui do nosso lado, tá? Aqui, ó. Fica aí. Senta aqui, princesinha. Como é que é seu nome? Maria Luísa, gente. Você tem quantos aninhos? 6? Eu achava que você já tinha mais. Tá muito grande. E você gosta do tio Bolsonaro? O que seu papai e sua mamãe falam do tio Bolsonaro em casa? Que ele é bom? Que ele é legal? É? E você quer dar um recado pro tio Bolsonaro? Você quer falar alguma coisa para ele? Ele não vai poder ouvir agora. É o vovô, né? É o vovô. Eu sou o tio, é o vovô Jair. Só assim. Vovô Bolsonaro, eu gosto muito de você. Fica firme. Vovô Bolsonaro, eu gosto muito de você. Fica firme. Vovô Bolsonaro, eu gosto muito de você. Fica firme. Vem cá. Gente, eu tenho duas filhinhas também, uma de 14 e uma de 12 anos. É a Luísa e a Carolina. E é óbvio que a gente, que é pai, também quer um Brasil melhor para os nossos filhos. Então, o que eu quero para as minhas filhas, eu quero para você, eu quero para as suas filhas. E esse vai ser o meu compromisso. Quando eu falo que eu não vou, que eu sou a favor de acabar com a reeleição para presidente da República, é por uma razão muito simples. É porque eu sei da importância de sentar naquela cadeira, fazer o que tem que fazer o correto, com coragem, sem se preocupar com reeleição, porque assim a gente vai deixar um país melhor para todo mundo,
Inclusive para você, princesinha, tá bom? Vai lá com o seu papai, com a sua mamãe para me despedir de todo mundo. Desce, peraí. Então, eu queria devolver aqui o Bolsonaro para meninas, que senão depois eu não posso. Ah, tá. Depois a gente deixa aqui, então. Oi. Quem é meu amigo aí? Meu amigo Flávio. Pessoal, eu quero concluir aqui, mais uma vez, só deixando mais um recado para todo mundo. Vem, patriota. Pega o patriota aí, ó. Me ajuda aí, ó. Vai chorar, gente. De reflexão, o mundo comenta mudar a direção. Tô pensando em seguir, será que sigo de volta? Se o mundo é redondo, ele mesmo se coloca. Dá pra mamãe aqui, daqui. Pessoal, caminhando aqui para concluir, então, prometo que não vou fazer igual o Magno, que se despediu 3 vezes antes de devolver o microfone. É de verdade. Vou acabar. Aqui. Pessoal, quero agradecer de coração a cada um de vocês que veio de um monte de lugar para cá. Foi um dia difícil para mim. Eu saio daqui com mais energia do que eu cheguei, com muito mais, ainda mais força, ainda mais vontade de me entregar cada vez mais para tirar o nosso Brasil desse buraco, dessa lama que o atual governo nos enfiou. E o Brasil tem futuro, gente, depende de cada um de nós. Vamos sair daqui hoje com a missão de buscar mais pessoas, de conscientizar mais brasileiros, a missão de escolher alguém que está aqui nesse palco, ou que está aqui embaixo, nosso pré-candidato, a deputado estadual, deputado federal, ajudar o nosso pré-candidato a governador, ajudar Maguinha Malta, a nossa futura senadora da República, aqui pelo Espírito Santo. Eu fiz um pedido lá atrás, que o Espírito Santo colocasse de volta o meu professor Magno Malta no Senado Federal. E vocês me atenderam. Então vamos tratar Maguinha ainda melhor do que o povo capixaba tratou Magno Malta. Eu peço a vocês, levem a Maguinha Malta até o Senado Federal, para que ela, junto comigo, possa participar e ajudar na transformação e no resgate do nosso país. Pessoal, obrigado de coração. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo.